Eu que fui brincar com meu namorado, falando pra ele que eu já tava sabendo que ele tava me traindo. Eu só fui brincar. Eu namorava com ele há 7 anos. Ai, quem namora há 7 anos? Eu namoro 7 anos. Algum problema? Mas você não acha que talvez ele tivesse te enrolando? Será? Será? Tranquilo, namorava com ele há 7 anos, né? Eu já tinha os meus 27 e ele sempre falava pra mim que não tava pronto pra casar, sendo que ele tinha 35, né? Ele falava, não, eu tô muito novo, quase 40 anos, eu tô muito novo, acho que a gente tem que se conhecer mais um pouco, 7 anos. Mas tranquilo, ele era o amor da minha vida, eu ia esperar por aquele homem, já queria casar, morava sozinha, era independente, tinha minha casa, tinha meu emprego, ganhava bem, era só casar e fazer um filho. Aí com esse negócio de eu não quero casar, ainda não tô pronto, ainda sou muito jovem, não sei o quê, um belo findes, ele foi lá pra minha residência, lindo e belo, e eu fui brincar com ele, gente, a gente tinha acabado de jantar, sabe, eu tinha feito uma jantinha gostosinha pra gente, a gente ia curtir o nosso fim de juntos, ele ainda morava com os pais dele. E eu queria casar com ele, tá? E aí, eu brincando com ele, assim, peguei o meu telefone, meu cellphone, e falei assim, cara, olha só. Sim, eu incorporei a Carminha, a atriz. Eu já sei que você tá me traindo. Eu acho melhor você confessar, porque eu achei muito feio. A gente já tá junto há 7 anos, eu não acredito que você fez isso comigo, eu tô decepcionada. Só que, gente, eu tava brincando. Eu não tinha foto, eu não tinha nada. E ele falando, do que você tá falando? Claro que não. Eu falei, cara, é melhor você ser homem e confessar que você me traiu. Eu já tô aqui com as fotos, eu tô com os prints. Você vai realmente me fazer mostrar pra você? Você quer realmente passar por essa situação? E aí, do Neida, eu já tava pra começar a rir, né? Porque era tudo uma brinques. Porque eu comecei a falar pra ele assim, por isso que você não quer casar comigo, porque você fica me traindo, não sei o que. Eu comecei a jogar na cara dele. Porque a ideia era o quê? Eu meio que dar um apertozinho nele em relação a gente casar, né? Porque a gente já tava junto quase que uma década. E ele tava meio que me enrolando, né? Talvez assim. E aí ele virou e falou assim, cara, olha só. Já que você já tá sabendo, eu sinto muito, eu errei com você, eu não sei como isso aconteceu. Foi naquela noite que você ficou doente, que eu ia pra sua casa, acabei voltando pra casa, passei numa festinha, ué, como assim? Noite que eu passei mal? Aí eu lembrei-me que teve uma noite que ele ia lá pra casa e eu comecei a passar muito mal. Gente, eu dei uma dor de barriga que eu não tinha condições daquele homem pra minha casa. Ele já tava no meio do caminho e eu falei pra ele, volta, que eu estou passando mal, tô com febre, virose, você vai pegar. Porque eu não ia falar pra ele, tô me cagando toda, né? E aí ele disse que voltou e que no caminho encontrou uma festa, do nada parou na festa. O que começou com uma brincadeira, que eu querendo dar um aperto nele pra gente casar. Descobri que eu tava sendo corno. E esse homem começou a chorar, eu não queria fazer isso, eu não sei como isso aconteceu, eu fiquei com raiva de você porque você não deixou ir pra sua casa, achei que você tava inventando coisa. Eu falei, macho, eu tava me cagando. Eu pedi pra você ir embora porque eu tava me cagando. Eu não tinha condições de você ficar lá. E ele falou, eu não sabia, eu fui pra essa festa, acabei me desviando, beijei uma menina, não devia ter feito isso, levei ela pra minha casa, fui com ela. Não, porque o sem querer errei fui mulher, que do beijou já levou pra casa e furianfou. Isso porque ele morava com os pais dele, tá? Eu falei pra ele que eu tava brincando, que eu não sabia de traição nenhuma, que eu não tava sabendo de nada, que eu não tinha recebido nada, que era uma brincadeira, que eu só queria ver o que ele ia falar. Aí ele virou na minha... Ele teve o descaramento de virar na minha cara e falar assim, ó, não, mas eu também tô brincando, amor. Eu também tô brincando, pô, eu entrei no personagem junto com você. Gente, eu levantei, catando todas as minhas coisas pra ir embora. Ele, não, vamos conversar, não é assim, eu tava brincando também, não sei o que. Fui embora, bloqueei ele de tudo. Terminei um relacionamento de 7 anos que não me casei, graças a Deus, porque eu ia ser corna, né? O futuro era o mesmo. Foi isso, gente, sem querer, assim, brinquei com o namorado de vocês também, vai que, né? Toda vez que eu traía minha esposa, eu tinha regras, né, pra dar tudo certo. Até que eu resolvi ser moleque, arriscar e trair a minha esposa com a prima dela. Aí a prima dela, gente, armou pra poder contar pra ela. Porque eu entendi como uma armação. Ela acabou com o meu casamento. Eu tava casado há 10 anos e eu sempre traía minha esposa. Eu nunca fui fiel. Sempre foi de mim esse pequeno detalhe, sabe? Que eu chamava assim de desvio de caráter. Eu tinha um caráter muito bom, mas eu tinha esse pequeno desvio que eu dava uma voltinha assim e já voltava pra reta. Era só uma curvinha, gente. Só. E voltava. Mas beleza, sempre fiz tudo muito certo, tá? Não ficava com uma mina mais de uma vez pra não rolar sentimentos. Não pegava contato, sabe? Não ficava de conversinha, WhatsApp. Nada disso. Não curtia foto de mulher, não fazia nada de errado. E assim, eu nunca dava muita ideia, porque rola sentimento, sabe? Quando você fica com uma menina mais de uma vez, rola sentimento. E era sempre meninas desconhecidas, meninas de outra cidade. Gente, eu pesquisava muito, eu tinha toda uma programação, tinha 2 telefones pra poder, né, ter uma base assim. Até que um belo dia, eu comecei a perceber umas olhadas da prima da minha esposa. Falei, não vai dar M. Nunca deu durante todos esses anos. Se eu pegar, ela vai dar M. Só que, gente, eu sou um homem.
Não resistir à carne é fraca. A minha, da minha esposa, não pode ser. Porque senão dói do boi. E eu não resisti, ela começou a insistir muito, sabe? Ficar muito em cima de mim. E eu acabei, tipo assim, ficando, caramba, eu vou pegar só uma vez só, seguindo todas as minhas regras. E assim eu fiz. Conversei com ela, expliquei a forma que eu queria. Eu sempre deixava tudo muito claro. Eu sou casado, amo a minha esposa, não sou fiel a ela, mas ela tem todo o meu coração, meu corpo é outra história. Então, assim, a gente vai ficar uma vez, tchau e benção. E se vir a repetir o que é raro, eu nunca fazia, vai ser muito no sigilo. Ela topou, disse que também que só queria uma vez, que ela só queria apagar aquele fogo na isca que ela tava por mim. A gente combinou. Só que o que ela fez comigo, cara, foi muito traição. Não dá nem pra confiar nas primas mais. Acabou essa história de eu vou dormir lá em cima na casa das primas, tá? Porque as primas contam pra esposa. Combinei com a querida, né? Falei pra minha esposa que eu ia fazer hora extra. Beleza, a gente foi pro hotel e tal. Rolou tudo que tinha que rolar. E eu sempre falava, não me marca. Não me marca que eu sou um homem muito bem casado. Ela, não, fica tranquila e tal. Só que aí, ela começou a dar uma trabalhando lá no negócio e tal. Eu tava tão empolgado que eu nem senti. Gente, ela passou a unha bem na minha virilix. Ela foi, arrancou aquela tala bem perto do meu grande garoto. E ficou nítido que era unha de mulher. Gente, dá pra ver. Ela, ai amor, desculpa, foi sem querer, não sei o que, fez a Sonciane. Tá bom, relevei e tal. Falei, vou ficar uns dias sem furafar com a esposa e vai dar tudo certo. Cheguei em casa, né? De noite, minha esposa quis furafar. Tentei inventar todas as desculpas, só que a gente era muito ativo, né? Na furafação. Ela, não, amor, vamos, tô com vontade, isso aqui e tal. Acabei, né? Falei, não, amor, tudo bem, porque ela também, né, sabia como me atentar. Falei pra ela, apaga a luz. Só que ela falou, você nunca foi tímido? Eu fiquei com medo de insistir, ela sabia que tinha alguma coisa de estranho. Deixei. Foi ela vir e viu. Gente, na hora que ela viu, porque não tava um negócio assim nem discreto, tava tipo ao ponto de vai inflamar. Quando ela olhou, ela falou, o que que é isso? Eu falei, ai, amor, eu machuquei, passei a unha. Ela ficou meio desconfiada, mas engoliu. Só que a minha esposa era manicure. No dia seguinte, a prima dela veio repor a unha. Porque ela fazia a unha com a minha esposa. E ela simplesmente quebrou a unha dela na minha virilix, pra vocês terem a noção da força. E aí ela chegou pra poder fazer a unha, eu lá no quarto, só escutando elas conversando, porque o salão da minha esposa era dentro da minha casa. E aí ela virou e falou assim, ai, prima, eu vim aqui pra você repor minha unha, menina, tu tive uma noite excelente, tu acredita que eu quebrei a minha unha na virilix do boy? Quando ela falou isso, a minha alma saiu do meu corpo, minha esposa já tinha visto, ligou 1+1, falou, o quê? Minha esposa foi pra cima dela. Deu nela, ela rindo, falando que eu só vim aqui pra te contar mesmo, tava na hora de você saber que você é corna. Eu vim do quarto, tentei separar, levei também. No fim, minha esposa não quis nem saber, a gente se separou. E a prima da minha esposa acabou com o meu casamento. Meu ficante, que eu era apaixonada, terminou comigo dizendo que ia voltar com a ex dele, né? Me adiantei, dei o papo e hoje eu namoro a ex dele. Ai, vingativa não. Pô, gente, eu achei injusto. Esse menino namorou um tempo com essa menina, né? E eu sempre fui apaixonada por ele. Apesar de eu ser bico, só pros dois lados e tudo mais, fui vivendo a vida enquanto ele tava namorando, esperando ele terminar. Até que ele terminou. Gente, quando ele terminou, eu fui pra cima dele com tudo. A gente começou a ficar, ele me deu oportunidade. Esperei anos pra ficar com esse macho. Porque macho é vida, macho é tudo, macho é agro, vivo macho. Aí, beleza, começamos a ficar, eu achando que o bofe ia me pedir em namoro depois de 2 meses. 2 meses ficando, achei, não, agora ele vai pedir pra namorar comigo. Ele falou, não, aí ele veio falando pra mim assim, não, é porque eu preciso conversar com você, um assunto muito sério, muito delicado, não sei o quê. Falei, não, tudo bem, vai me pedir namoro. Beleza, fui na casa dele, já tinha fora, tinha um relato, gente, eu tinha entregado tudo que ele quisesse passar a minha casa pro nome dele, eu passava. Cheguei lá, ele, não, senta aqui. Sentei, ele simplesmente virou pra mim, falou que estava repensando na vida dele, que ele queria terminar comigo. Foi bem sincero, curto e grosso. Porque ele ia pedir pra voltar com a ex dele, porque ele ainda era apaixonado por ela, que ele tentou seguir com a vida dele, mas queria tentar reconquistar ela, que ela tava muito chateada com ele, mas que ele ia fazer de tudo, que ele ia tentar dar uma oportunidade, e que ele ia ir atrás dela, tava só esperando um tempo, não sei o quê. Foi tranquilo, saí de lá com meu coração quebrado, mas com a vingança aqui na cabeça, gente. E o que eu fiz, como eu fiz e o resultado, vão deixar vocês chocados. E, gente, o macho, ele quer ver o cão, mas ele não quer me ver. Eu falei, tranquilo, pô, vai lá ser feliz, vai lá, pô. Se tu acha aí que é certo, então tamo suave, então tamo tranquilo, então. Só que aí você lembra que eu sempre fui apaixonada por ele? Então eu tinha um fake pra poder stalkear toda a vida dele. Logo, a vida dele, a ex-namorada dele, fazia parte dessa vida dele. Então eu meio que sabia sobre tudo dela, sabia onde ela morava, sabia que ela também cortava pros dois lados e tal. E aí eu sei como quem não quer nada. Como eu era uma ficante, o que ninguém vê, ninguém estraga, ela não tinha ideia que ele já tinha ficado comigo, né? Segui ela, comecei a curtir uma foto aqui, comecei a postar umas fotos assim mais indecentes, tipo, mostrando mesmo, tipo, tô afim. Curti a última foto dela, reagiu stories, ela respondeu. Começamos a conversar, family. Isso no mesmo dia, tá? Não perdi tempo não, porque vai que ele fosse lá pedir pra ficar antes de eu estar em cima dela. Aí, beleza, a gente começou a conversar e tal. Deu 1
uma semana que a gente tava conversando. Eu falei, pô, tu não quer sair não, tomar um sorvete comigo e tal. E eu já na intenção de fotografar com ela. E falei, ó, quarto por 2 lados, achei você interessante, não sei o quê. A gente tinha amigos em comum, nem tínhamos. E ela falou, não, tudo bem, vamos, topou. Gente, na sorveteria mesmo, ela falou pra mim, ai, meu ex, há 3 dias tá pedindo pra voltar, sabe? Mas eu não tô afim dele. Eu falei, ai, menina, vou estar com o ex, o quê? Você tá doida? Vamos viver isso aqui que a gente tá vivendo. Caiu no meu papinho. Só era. Começamos a ficar bitoquinha. E o ex dela tentando voltar. E eu ficando com ela já tinha mais ou menos uma semana. Rolou lá o ato do engenhamento. E o ex tentando voltar na luta. Passou-se 2 meses nessa pendaíba. Começamos a namorar. Sim, hoje eu namoro com ela. O ex, quando ele descobriu, gente, ele veio atrás de mim. Eu tava na casa dela, ele foi na casa dela fez um escândalo que, olha, vergonhoso, o macho se humilhou. Falando que também ficava comigo, que eu fiz isso de vingança, que não sei o quê. E eu olhei no fundo dos olhos da minha namorada e falei, eu não faço ideia do que esse doido tá falando. Como eu era ficante que o que ninguém vê, ninguém estraga, ele não tinha uma foto. Ele não tinha uma mensagem, porque ele deu o azar que ele apagou. Que se ele tivesse conversa, ele ia me mostrar. Ele simplesmente me bloqueou da vida dele. Então ele não tinha nenhum tipo de prova. Neguei, ela acreditou em mim. Mandou ele embora. Hoje ele quer ver o cão, mas ele não quer me ver. Por quê? Porque ele não tem nenhuma forma de provar que ficou comigo, que a gente ficou, que ele me conhecia. Ele não tinha conversa, não tinha mensagem, ele não tinha nada. Namoro com ela até hoje. Minha filha, ele me odeia. Fiz um empréstimo de R$1.500 no banco pra dar pra um ficante meu, porque ele disse que era pra uma cirurgia do filho dele, que era autista, e no dia seguinte que eu entreguei o dinheiro pra ele, em mãos, em espécie, eu descobri pra que era. Sim, eu tomei chifre de ficante. Chifre e golpe, tá? Chifre e golpe. Olha, francamente. Eu ficava com o menino há muito tempo, né? E a gente fazia tudo de casal, menos namorar, porque eu não queria não, porque ele não queria me assumir, porque toda vez que eu dava o papo, ele dava uma desconversada. Mas tá bom, a gente tava levando, fazendo tudo de casal, indo no cinema, eu ia no trabalho dele, ele vinha na minha casa, eu ia na dele, toda aquela coisa, né? Até com o fatídico dia, ele me mandou mensagem, era assim de tarde, falando assim, cara, eu preciso conversar com você, eu não sei pra quem pedir, eu já tô desesperado, e não sei o que, mas eu preciso de um dinheiro, porque meu filho aconteceu sei lá o que com meu filho, que ele precisa de uma cirurgia, ele é autista, não sei o que, e eu realmente sabia que ele tinha esse filho, mas morava em outro estado, não morava com ele. Enfim, ele falou que precisava, que era urgente, que o filho dele tinha que fazer essa cirurgia, não sei o que, eu falei, cara, olha, eu não tenho, mas eu consigo arranjar. Porque na época eu trabalhava de CLT, graças a Deus, e eu tinha, aonde eu trabalhava tinha parceria com o banco. E aí eu conseguia, entendeu, pedir um empréstimo pela empresa pro banco. Fui, conversei com a minha gerente, ela falou, no dia seguinte, de manhã, conversei com a minha gerente, ela falou que não, tudo bem, que ela ia solicitar pra mim esse empréstimo R$1.500 e seria descontado do meu salário mês após meses, conforme eu fosse parcelando, né, com as parcelas que eu queria. Parcelei algumas vezes, né, porque eu não sabia, já que ele tava apertado, até então ele ia me pagar, né, e eu não sabia enquanto ele ia poder pagar. Aí falei com ele e tal, ele falou, não, tudo bem, assim que você tiver com o dinheiro em mãos, você me fala que eu vou buscar. Eu falei, beleza. Só que eu só tinha o dinheiro em mãos 4 dias depois. E tipo assim, gente, era uma urgência, não sei o que, mas ele falou que não, que servia, tudo mais. Tá bom. Quando eu peguei o dinheiro que caiu na minha conta, eu falei pra ele, ó, pode vir aqui buscar, que eu já tô com o dinheiro em mãos. Eu saio do trabalho tal hora. Ele, não, vai lá sacar rapidinho que eu vou ir buscar. E, gente, ele tava com super pressa. Veio, saquei, dei pra ele, entreguei na mão dele. Beleza, ele foi lá pra poder mandar o dinheiro, né, que era pra dar pra mãe do filho dele, pro filho dele fazer a cirurgia. E eu achando que fiz uma super boa ação, ajudando meu amorzinho. No dia seguinte... Gente, no dia seguinte, eu segui esse menino em todas as redes sociais. Afinal de contas, ele era o homem que eu iria, né, ter um relacionamento futuramente quando ele parasse de me enrolar. Tinha uma menina, que eu sou meio stalker, né? Eu já tinha visto que ele tava curtindo umas fotos dela. Só que eu achei que era, tipo assim, não podia cobrar. Ele era meu ficante, né? Ficante com atitude de relacionamento. Aí essa menina, eu não sei porquê. Eu não sei, foi Deus. Tava lá no perfil dele, dando uma stalkeada, ele postou uma foto e ela curtiu. Aí eu fui e cliquei no perfil dela. Gente, quando eu cliquei no perfil dela, eu vi que tinha stories. Saí, fui no meu fake, peguei o nome do perfil dela e entrei. Quando eu entrei no stories dela, eu dei o dinheiro pra ele um dia antes. Olha que coincidência. No dia seguinte, de noite, ela postou a surpresa que ele fez pra ela. Ele decorou o quarto todo com um coração de balão, aqueles negócios que, né, pétalas de rosa. Aí tava escrito na cama assim, quer namorar comigo, uma aliança e 2 ingressos pra uma rave caríssimo. Gente, ele pegou dinheiro comigo pra poder comprar as coisas pra ela, fazer a festa e levar lá na rave. Quando eu vi aquilo, eu printei e mandei pra ele. Aí sabe o que ele falou pra mim?
Cara, a gente não tem nada sério. Então, assim, comecei a ficar com ela, tô gostando dela, pedi ela em namoro. Eu falei, tá, que se lasque. E o dinheiro que eu emprestei pra você dar pro seu filho que tinha sofrido um acidente, não sei o que, não sei o que lá, que você precisava. Ele falou assim pra mim, deixa de ser linguaruda. Essa festa, essa aliança e esse presente, quem comprou pra ela foi a minha mãe, que me ajudou. A mãe dele nem gostava dele, nem falava com ele era brigado com a mãe dele. Mas a mãe dele que comprou. Gente, era nítido que ele tinha pegado dinheiro comigo pra fazer um negócio pra ela. A gente discutiu, ele falou que eu era egoísta, que se eu tivesse emprestado nessas questões. Eu falei, querido, se eu soubesse que você tava pegando dinheiro comigo pra poder fazer surpresa pra outra, eu com certeza não tinha emprestado pra você. Foi um caos, a gente discutiu, brigamos. Ele nunca me pagou esse dinheiro. Toda vez que eu ia cobrar ele desconversava. Aí teve uma vez que ele simplesmente virou pra mim e falou assim, eu tenho 80 reais pra te dar. Das vezes que eu fui cobrar ele, eu tenho 80 reais pra te dar. Pegou 1.500, ele tinha 80 reais pra me dar. E essa foi a última vez, porque eu perdi minha paciência, mandei ele enfiar no toba, bloqueei ele de tudo e não falo com ele até hoje. Vai dando moral pra ficante, vai. Minha sogra colocou veneno de cobra no meu suquinho de maracujá e eu quase fui de arrasta. Hoje a gente conta aqui rindo e brincando, mas na época quase que eu fui ver Jesus pessoalmente, tá bom? Ela devia ter pegado o veneno dela mesmo, aquela jararacuçu, serpente, ela era a cobra que atentou a Eva, tá? Se for procurar lá no jardim, ela vai estar lá, ó. Ela era aquela cobra que tava... Com certeza. Eu era casada há 13 anos. Gente, 13 anos de casamento. E a minha sogra nunca me aceitou. Por quê? Porque antes do meu marido conhecer essa belezura aqui, ele foi namorado de uma filha de uma amiga dela. Gente, assim, eles tinham terminado um mó tempão quando eu conheci o desquerido. Tinha 2 anos que ele tava solteiro e ela não superava. E detalhe, essa querida, que era a filha da amiga dela, tinha botado chifre na cabeça dele, por isso que ele terminou. Mas a errada era eu, porque o meu marido tinha superado ela e o chifre, conheceu essa gostosura aqui, mas a minha sogra não. Então ela me destratou os 13 anos, gente, os 13 anos, até que ela começou a me pedir um neto. Eu quero um neto, eu quero um neto. Acho que ela viu que, tipo assim, não tinha jeito, eu já era casada com ele, ela fazia um inferno, fez o que fez, mas não deu em nada. Começou a me pedir um neto, e eu falei pra ela, querida sogra, estou estudando, não vou te dar um neto agora. Eu não queria ter filho agora, porque eu tava estudando. Ela não entendeu, virou uma briga maior ainda, e ela ficou 2 anos me perturbando pra eu ter um neto. E eu falando não. E aí ela começou a falar que eu não servia pra nada, que ele devia ter ficado com a candenga lá. Aí voltou a história da candenga tudo de novo. Até que um belo dia, ela toda boazinha, já estranhando, convidou a gente pra poder passar o domingo na casa dela. Gente, a gente nem ia, sabe? Porque era sempre um inferno. Porque ela brotava do cão. E eu falei, amor, caramba, ele, amor, vamos dar uma oportunidade, vai ver, ela quer mudar. É minha mãe. Como era a mãe do meu love, eu fui. Gente, devia ter ficado em casa, porque eu fui só ladeira abaixo. O que essa véia fez comigo? Primeiro que quando eu cheguei lá, a desquerida tava cheia de piadinha, né? Que ela falou assim, não, eu fui na feira, comprei um maracujá e fiz um suquinho maravilhoso pra você ver se você fica calminha. Pra gente não discutir, pra não ter um problema, pra gente ter um domingo de paz. Aí eu olhando pra cara dela assim, falei, paz com você? Dá licença na véia candenga. Mas eu falei, ai, sogra, adoro maracujá. Beleza. Aí ela me deu o copinho de suco, vou pegar pra você. Toda gentil, nunca pegou um copo de água pra mim, pegou suco de maracujá. Achei estranho. Meu marido foi pra churrasqueira, né, com o pai dele, que a gente ia fazer um churras, e eu fiquei sentada lá na mesa, perguntei se ela queria alguma coisa, ela disse que não, que ela tava terminando o almoço. Fui tomar meu suquinho de maracujá, que ela tinha feito especialmente pra mim, que ela só ofereceu pra mim. Gente, quando eu tomei o suco, ela começou a rir, mas ela ria tanto, que eu comecei a ficar tipo, o que tá acontecendo? Aí ela virou pra mim e falou assim, lembra que você falou pra mim que veneno de cobra pra você é suco? Falei, porque ela falava tanta asneira que há muitos anos, rancorosa, 4 anos que eu tinha falado isso. Eu falei isso pra ela assim, ela falou, então, eu consegui, não sei aonde, que ela deve ter saído dela, gente, com certeza. Ela falou que conseguiu com alguém, mas com certeza ela mesma deve ter tirado dela, aquela venenosa. Eu consegui veneno de cobra. E aí eu coloquei aí no seu suco pra gente ver se pra você é suco mesmo, veneno. A velha gabaritou o de penal, gente, do nada. Eu entrei em pânico, em desespero. Que eu achei que ela tava brincando. Eu falei, você tá brincando, né? E ela falou, eu tô com cara de quem tá brincando. Gente, eu comecei a gritar. Gritei o meu marido. Falei, amor, a sua mãe tá dizendo que botou... E eu comecei a passar mal. Eu não sabia se realmente era veneno ou o que tava acontecendo. Comecei a passar mal, enjoada, e falando pra ele que eu tava começando a ficar com dor e tal. E aí ele veio, o que tá acontecendo? Eu falei, amor, a sua mãe falou que botou veneno de cobra no meu suco. E aí ele falou, amor, ela tá brincando, fala sério, de onde ela ia tirar isso? Eu falei, deve ter tirado dela. Aí ele falou, vou provar pra você que é mentira. Ele pegou a jarra. Quando ele foi beber, ela deu um tapa na jarra. Gente, quando ela deu o tapa na jarra, ele entendeu que ela tava falando sério. Ele me levou pro hospital.
Ela realmente tinha colocado veneno, só que ela botou numa quantidade muito pequena, provavelmente ela ficou com medo, ela só queria fazer uma graça, me assustar. Mas ainda assim, eu tive que tomar lá os negócios que o médico passou. Quase fui de arrasta. Meu marido ficou extremamente assustado. O pai dele também ficou extremamente assustado. Ele se separou dela. A gente nunca mais falou com ela. E assim, gente, eu tô chocada. Eu tô chocada. Mas veneno de cobra pra mim foi suco mesmo, porque eu não morri. Descobri que eu era corna, amante e me vinguei através de um chip de telefone. Chip de operadora, claro, tinha chip. Nas noites assim da vida, conheci um marinheiro maravilhoso, estudado, incrível. E, gente, ele tinha uma filha, ele era um pouco mais velho, então, assim, tudo ok, sabe? Até ele sair da marinha e começar a me dar perdido. Começou a me dar perdido, sabe? Sumia à noite, voltava de manhã, sumia de manhã, voltava à noite. Perdido assim, perdido mesmo. E a gente ficando, namorando, começamos a namorar. E o macho dando a me dar perdido. Comecei a desconfiar que ele era casado. Falei, gente, será que você acha casado? Mas aí, né, segui o baile. Até que um belo dia, eu estava com o telefone da minha avó, resolvendo as coisas pra minha avó, no Facebook dela. E aí eu resolvendo, Deus mandou ali no Facebook da minha avó ali, ó. Coisa antiga. Deus falou, vou ajudar nessa ponta aqui. Que apareceu o perfil de quem? Dele. Sendo que ele falou pra mim que ele não tinha rede social. Ele me bloqueou de tudo e falou que não tinha. Quando eu entrei no perfil, gente, ele era casado. Tinha foto dele com a esposa dele pra todo lado. Olha, eu fiquei revoltada. Printei tudo e mandei pra ele. Aí ele me inventou uma lorotinha dizendo que ele tinha se separado, que era antigo e que essas fotos eram antigas e que a ex-esposa dele era louca, eu não tinha apagado, mas que ele ia apagar e ia bloquear ela, que não sei o que. Enfim, fez o show dele da Xuxa e eu acreditei. Mas qualquer, ó, pulguinha atrás da orelha, eu fiquei, então tá. E eu só acreditei pela insistência dele. Gente, ele foi atrás de todas as minhas amigas, atrás das amigas dele. Mandaram vir falar comigo, sabe? Via pessoas de todo lado vir falar comigo, que era mentira, que a mulher era louca, que ele realmente era inocente. Eu acabei acreditando nele. Até que um belo dia, Deus com corno. Falo pra vocês que Deus é com corno. Eu estava andando assim na rua. Vi ele saindo de um laboratório com a esposa dele, da foto, grávida. Ela tava grávida, mó barrigão, mó buchão, de mãozinha dada. Aí foi só lá pra baixo. Quando eu vi, gente, não tinha nem justificativa. Eu já tava vendo o chifre. O meu mundo caiu. Eu senti a Luísa Sonza aqui atrás de mim, me empurrando do penhasco. De tanto que eu decaí. Só que em respeito à gravidez dela, que provavelmente ela não sabia de nada, que ela era tão inocente quanto eu não fiz nada. Eu fui pra casa, sofri igual um cão, sabe? Sofri mesmo, assim, de ficar na sarjeta. Larguei dele, bloqueei ele de tudo, não dei satisfação de nada. Eu só bloqueei ele de tudo e sumi da vida dele. Ele só ficou sabendo que eu descobri que ele era casado porque ele foi atrás de uma amiga minha me procurar e essa amiga contou, porque ele não conseguia ter contato nenhum comigo. Passou 3 meses, eu sofrendo. Eu já tinha dado uma recuperada. O que me aparece na porta do meu trabalho? 3 meses depois, porque é sempre assim, quando você tá se recuperando, parece que surge brota, assim, ó, do inferno pra poder perturbar a tua vida. Apareceu do meu trabalho, enchendo o saco, querendo conversar, vamos conversar, eu te amo, me perturbando, eu falando que não queria. E o cara todo dia na porta do meu trabalho. Ele ficou 1 mês nisso. Eu bloqueava ele comprava outro chip, eu bloqueava, ele comprava outro chip, e todo dia, 1 mês na porta do meu trabalho, inferno. Até que um dia ele foi lá, eu falei, cara, você quer conversar? Tá bom, então a gente vai conversar pra ele parar de ir até o meu trabalho. A gente foi pra um lugar, começamos a comer, começamos a conversar, ele começou com um monte de lorota e eu fingindo que tava acreditando, até que ele foi no banheiro. Ele foi no banheiro e deixou o telefone dele em cima da mesa. Eu fui lá, tirei o chip do telefone dele e guardei. Conversei com ele, distraindo ele o máximo possível pra ele não mexer no telefone dele, pra ele não ver que eu tinha tirado o chip. Ou, né, se ele visse também, eu ia falar, às vezes quebrou, tem que ir na operadora. Enfim, eu ia dar uma desenrolada, mas não aconteceu, ele não mexeu. Me contou um monte de lorota, um monte de mentira, dei uns beijinhos nele. Aí tá, fui pra casa, né? Fingi que acreditei e falei, não, então a gente tá bem, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, botei o chip dele no meu telefone e, gente, era tudo vinculado no número dele. Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo. Eu abri tudo dele. Eu baixei o principal, Google Fotos. Gente, tinha tudo lá. Tinha nudes, conversa dele com milhares de mulheres, fotos dele com outras mulheres, foto com mulher, foto de tudo de mulher, assim, de umas coisas assim, meio regadas. Vocês podem imaginar. Até conversa com a prima da esposa dele tinha. Gente, printei tudo. Fui ali na agenda, fiz um grupão no WhatsApp com a família dele, com a esposa dele, com todo mundo, comigo, inclusive meu número. Joguei tudo no grupo. Contei tudo que ele fez comigo, deixei o circo pegar fogo, o grupo virou um caos, a esposa dele veio falar comigo, contei tudo pra ela, olha, virou um caos. No fim, deu uma delegacia e tal, deu um processinho aí, mas não deu em nada. E é isso. Me vinguei, família, me vinguei. Processada, porém vingada. Um amigo meu começou a me pedir dinheiro pra fazer tal coisa. Só que, ao decorrer dos acontecimentos, eu descobri que não era pra o que ele dizia
que era. Não só eu descobri, como nossos amigos em comum também. Esse amigo, ele sempre foi muito controlado. Ele trabalhava com informática, ganhava bem, vivia bem. No início que a gente se conheceu e tal, morava ele, a mãe dele e o irmão. Só que depois ficou só ele e a mãe, porque o irmão casou. Então, ele ajudava a mãe. Pra vocês terem ideia, eu lembro que ele tava juntando dinheiro para poder comprar uma moto. Para poder comprar uma daquelas motonas, sabe? Que era o que ele sempre tinha vontade. Sempre foi muito responsável com questão de beber e ter que trabalhar. Acontecia dele pegar carro emprestado, por exemplo, do irmão dele. Quando ele saía com a gente, ele não bebia, porque ele falava assim, eu tô dirigindo, né? E tô dirigindo o que não é meu ainda por cima. Então, assim, só para salientar, para você entender o quanto ele sempre foi responsável. Do nada ele se deprimiu. Não queria sair com a gente. Com a gente eu digo porque era uma turma. Até hoje, na verdade, a gente mas a gente já não se encontra com tanta frequência mais. Era uma turma que estava sempre nos rolês, sempre conversando, sempre junto. E aí, um começou a comentar com o outro, fulano tá deprimido, fulano tá estranho. Ele já quase não saía com a gente. E sempre pra baixo. E quando a gente ia perguntar, ele falava assim que é porque a vida financeira dele estava bagunçada. E ele estava preocupado sem saber o que ele ia fazer. Só que a gente não acreditava. Por quê? Pelo fato dele ser responsável. A gente falava assim, deve ser questão de amor, deve estar namorando, deve estar afim de alguém. Mas a situação dele estava, assim, realmente preocupante. A ponto da gente ficar indo lá, conversar. Eu ainda dava conselho, falava assim, fulano... Mas todo mundo bagunça a vida financeira. Amanhã você controla, você vai se deprimir por conta disso. Vamos sair e tal, a gente paga a conta até você estar mais tranquilo, sabe? E nisso ele saiu do serviço. Na verdade, ele foi mandado embora. E aí que piorou toda a situação. Porque ele que ajudava a mãe dele, não tinha condição de ajudar mais. Não tinha o dinheiro mais. E todo mundo estranhou porque tinha muito tempo que ele trabalhava com essa mesma empresa. E aí nisso a gente conversando por mensagem, né? O que aconteceu? Foi mandado embora? Como assim? E ele explicou porque teve um corte de funcionário. A empresa já não estava com tanta demanda mais por conta da concorrência ali. Teve corte de funcionário e ele caiu dentro dos cortes. E até aí ninguém desconfiou de nada. E isso agravou ainda mais a depressão dele. Ele passou a não sair de casa pra nada. Quando a gente ia visitar ele, ele recebia a gente no quarto, com olheira, abatido. E a mãe dele desabafava, gente, pelo amor de Deus, tira meu filho daqui. Leva meu filho pra sair com vocês de novo, porque eu não sei mais o que fazer. Meu filho tá defiando dentro desse quarto. E a gente, todo mundo dava conselho, procurar ajuda. Emprego, amanhã você arruma outro, né? Tem seu acerto para segurar as pontas até você arrumar outro serviço, porque tinha tempo de empresa, então provavelmente ele teria um bom acerto. Só que nada. Passados uns dias, ele me mandou uma mensagem pedindo R$200 emprestado, coisa que ele nunca tinha feito. Segundo ele, estava para cortar a energia da casa dele e a mãe dele não tinha dinheiro, porque o dinheiro que ela tinha recebido, ela tinha pagado umas continhas e tinha feito compra. Porque ela recebia salário mínimo. Ele, eu fico com vergonha de te pedir isso, mas é só eu para ajudar a minha mãe. E até eu sair desse buraco, eu tenho que dar um jeito, eu prometo que eu vou te pagar. E eu, relaxa, né? Que é isso? Tá doido? Claro, não precisa preocupar não. Toma, mandei. Coisa normal, gente. Eu falo assim que qualquer um pode passar por uma situação assim, de precisar de um dinheiro emprestado, né? De ficar com uma vida financeira assim, meio que bagunçada. Passados uns dias, ele me manda mensagem de novo. Fabrícia, eu fico com vergonha porque eu sei que eu nem te paguei ainda aquele dinheiro, eu nem arrumei serviço ainda, mas as coisas aqui em casa tá apertada. A gente tá sem mistura, sem uma carne, sem uma verdura. A minha mãe não tem coragem de falar, a minha mãe não me deixa falar com os meus irmãos. Será que você tinha R$300 para me emprestar? Eu tô vendo um serviço aí. E aí eu te pago aqui esses 200 e mais esses 300 e eu, claro, preocupa não. Nossa senhora, né? Vou te mandar. Mandei, sem desconfiar nem nada.
Até que um dia a gente se junta na casa de uma das nossas amigas para comemorar o aniversário dela. Nem foi festa, sabe? Foi só uma reunião mesmo entre a gente, beber uma, comer um petisco ali. Começa a surgir o assunto sobre esse amigo, claro, porque tava todo mundo preocupado, né? Já tinha meses entrando, ano que ele tava naquela situação e nada. E aí conversa vai, conversa vem, a gente acaba descobrindo que ele tava pedindo dinheiro para todo mundo. Só que detalhe, ele usava a mesma desculpa para todo mundo. Por exemplo, na mesma semana que ele me pediu dinheiro para pagar energia, ele pediu para outro, ele pediu para outro, ele pediu para outro. No mesmo dia que ele me pediu para fazer a comprinha, ele pediu para outro, ele pediu para outro, ele pediu para outro. Você entendeu? Então, assim, não era alternado para outras coisas, para dizer assim, ai, mas porque ele ficou com vergonha de pedir um montante para um só para resolver os problemas? Não, ele pedia para as mesmas coisas. E a gente chegou à conclusão que ele estaria envolvido com... Por isso que ele estava deprimido daquele jeito, por isso que ele estava precisando tanto de dinheiro. E aí? Como que a gente vai falar com ele? Mas a gente tem que falar. A gente precisa tentar ajudar ele. A gente foi na casa dele. Reunimos todo mundo e a gente foi na casa dele, né? Entramos pro quarto, começamos a conversar com ele. E aí, como é que tá as coisas? Já arrumou um serviço? Tá vendo alguma coisa? Você precisa sair com a gente. Pouco a pouco, a gente conseguiu tocar no assunto com ele. Por acaso, você tá envolvido com alguma coisa, algum vício, alguma... E aí ele começou a chorar. Ele disse, não, eu nunca na minha vida experimentei nenhum tipo de... Aí ele foi mostrar pra gente o vício dele. Aposta online. Eles que tinham perdido todo o dinheiro que ele tinha juntado pra moto. Tinha perdido todo o dinheiro da rescisão. Já tinha tempo que a mãe dele vinha aguentando, segurando as barras em casa sozinha, porque o dinheiro dele não sobrava para poder ajudar ela em casa. Então, por isso que também para a mãe dele foi apertando, foi virando aquela bola de neve. Cartão de crédito dele, tudo estourado por conta disso. Empréstimo no banco. Gente, uma verdadeira bola de neve. Quando ele foi mostrando o celular pra gente, aquele estrago, ele foi mostrando... casas, ele foi mostrando o extrato bancário, ele foi mostrando uma coisa atrás da outra, todo mundo ficou chocado pelo fato, primeiro, dele ser super responsável e segundo, que como eu falei, ainda não era um mal tão conhecido assim. Tanto que eu falei pra ele assim, mas por que quando você começou a perder, por que você não largou, por que você não parou? Ele falou assim, porque simplesmente eu não consigo, porque eu sei que me faz mal, mas eu não consigo, eu preciso. E ele contou pra gente que por várias vezes ele andou pensando em porque ele não conseguia parar. E porque não achava justo ver a situação que a mãe dele estava passando por conta dele. E aí se olhava pra um, olhava pra outro, tava todo mundo com o olho assim lacrimejando, sabe? Querendo chorar e a gente se segurando pra não demonstrar isso pra ele, mas a garganta dando aquele nó. E aí a gente conversou com ele, deu conselho e tal. E quando a gente saiu dali... A gente conversou todo mundo, e aí? O que a gente pode fazer? Né? A gente precisa ajudar nosso amigo. Como é que a gente vai simplesmente virar as costas e largar ele naquela situação? Ele vai acabar fazendo, né? Fazendo o pior. E aí lá fomos nós procurar, pesquisar, conversar com um psicólogo para saber como que funciona, para saber como que a gente poderia ajudar ele. E aí, primeiramente... Lógico que ele precisava fazer um tratamento com a psicóloga, talvez ser encaminhado para um psiquiatra, mas tá, e até aí? Como que a gente ia afastar ele daquele maldito vício? E foi aí que conversando, a gente meio que bolou um plano. Um dos nossos amigos, ele trabalha home office, ele dá curso de inglês, mas só online, só de casa, não presencial. Ele se dispôs a ficar com esse nosso amigo na casa dele. Pra quê? Pra ele não ficar sozinho, né? Por causa das tentativas de que ele disse que já pensou em fazer. E segundo, pra meio que vigiar ele mesmo. Porque assim, ele ficaria com o celular dele, já que ele não trabalhava com o celular, não tinha necessidade de ficar com o celular na mão. Quando ele fosse usar monitorado ali. E o resto da turma, além de
sair com ele nos finais de semana para também ele distrair a cabeça, ou às vezes sair todo mundo, como várias vezes aconteceu e acontece hoje, né, com menos frequência, como eu falei, mas acontece. E também a se juntar, cada um como desce, e se a gente não conseguisse, se precisasse pedir ajuda, a gente pediria para ajudar a mãe dele todo mês também, que no caso era a parte dele. E assim a gente fez. E não é fácil. Eu vivi junto com todo mundo, eu posso te falar que não é fácil, não foi fácil pra gente, não foi fácil pra ele, muito menos pra mãe dele. A gente se juntou também pra pagar o tratamento dele com a psicóloga, a gente se dispôs, cada um, levar ele um dia, né, dentro da agenda de cada um, porque todo mundo trabalha. E foram 11 meses desse jeito. Ele 100% monitorado. E várias vezes a gente via que aquilo estava angustiando ele. Ele chegava a discutir com esse nosso amigo que ele estava na casa dele. Mas, apesar de ter ali um breve conflito, a gente conseguia entender que aquilo ali era o quê? A abstinência. Assim como funciona com... Então, assim, foi uma luta bem grande. Até que ele arrumou um trabalho. E a gente viu que já podia confiar nele e ele mesmo se sentia seguro para confiar em si. Mas até hoje, isso já tem o quê? Tá entrando para de 3 para 4 anos que isso aconteceu. Até hoje ele sabe que de forma alguma ele pode pensar em entrar pelo menos para olhar uma casa dessa. Porque assim, o risco dele recair, para quem já passou por isso, é grande demais. E ele sabe tudo que ele passou. Então assim... é melhor evitar, né? E hoje ele se casou, como eu falei, na época ele nem namorava, mas hoje ele é casado, vive bem, vive tranquilo, tá estável de novo. Ele, junto com os irmãos, ajuda a mãe dele, sabe? Então, assim, tá com a vida tranquila novamente. E ele fala que hoje ele é a pessoa que ele era antes do vício. Porque durante o vício, ele não era ele. Ele era simplesmente um viciado querendo manter aquela angústia que comandava ele, né? Eu digo que se me contasse antes que dava pra viciar a chegar a um ponto desse, num simples jogo, numa simples aposta, eu mesma não ia acreditar. Mas olha, pode acreditar, viu? Porque eu vi e eu vivi de perto. Depois de anos procurando, eu encontrei a minha mãe. E depois de tudo que eu fiz pra encontrar a minha mãe, eu acabei perdendo ela de novo por causa de um mal-entendido. E você vai ver que a minha história daria um bom filme. Todo mundo que conhece a minha história, que eu conto a minha história, fala isso. Daria um bom filme, se duvidar, até uma série. Começo dizendo que fui criada pela minha avó paterna e pelo meu pai. O meu avô, o marido dessa avó, faleceu antes de eu nascer. E ele tinha umas terras, sabe? Quando ele faleceu, a minha avó vendeu essas terras, comprou em casa, colocou para alugar. Então, assim, a minha avó, ela tinha uma condição financeira até boa, sabe? Tanto que meu pai não importava em trabalhar, em fazer nada. A vida do meu pai era farra, era namorada. Então, eu falo assim, que quem me criou de verdade foi a minha avó. Porque o meu pai, ele me tratava, pra ser sincera, como se eu fosse uma irmã dele. Responsabilidade mesmo de pai, ele não tinha. Eu cresci sem mãe. E o que foi me dito é que a minha mãe não tinha juízo. A minha mãe enrolou com uns caras aí errado e sumiu sem se importar que tinha me deixado pra trás. E eu cresci com essa história. Só que quem cresce sem mãe vai entender que a gente tem aquela curiosidade de conhecer o rosto, de saber como que é. E eu cresci com essa curiosidade, com essa vontade, ainda mais sabendo que a minha mãe, né, minha mãe não tinha falecido, minha mãe estava em algum lugar do mundo. E quando eu comecei a entender um pouco as coisas, a vontade que eu tinha era de saber o lado da minha mãe, o lado da história dela, porque toda história tem dois lados. Meu pai nunca gostou de tocar no assunto. Era tocar no assunto e nós dois brigar, feito dois irmãos. A minha avó, pelo fato dela ser muito boazinha, eu não gostava de ficar insistindo, porque ela também não gostava, sabe? Era uma história que eu via que, tipo, quando eu falava, ela já se sentia mal, ela não gostava de falar, então eu oprimia os meus sentimentos pra poupar a minha avó. Só que a minha madrinha,
ela era muito amiga da minha mãe quando elas eram solteiras. E quando ela viu que eu comecei a ficar interessada, que eu comecei a entender um pouco ali dos meus 14 para 15 anos, a minha madrinha começou a soltar uma coisinha ou outra. Ela não foi direto ao ponto, a contar a história como de fato foi, mas ela falava. Seu pai fala uma coisa, mas não é bem assim. Você tinha que sentar e conversar com seu pai. A história não é totalmente assim. E aquilo foi me deixando intrigada. E eu fiquei obcecada em saber que história era essa. Em talvez encontrar minha mãe e escutar o lado dela da história. E nisso eu fuçava em tudo, assim, nas coisas da minha avó, nas coisas do meu pai, porque eu esperava encontrar alguma coisa que ia me dar alguma pista, sei lá, eu sei que eu fuçava. Ficava fuçando em documento da minha avó, ficava fuçando em foto da minha avó e não encontrava nada, e conversava com um parente, esse parente não falava nada, e conversava com um conhecido da família, esse conhecido não falava nada. Aí eu comecei a comer pelas beiradas com a minha madrinha. Eu disse, se ela sabe, ela vai acabar soltando alguma coisa que me ajude, né? Toda vez que eu ia na casa da minha madrinha, eu ficava assim, então, madrinha, fala aí como que era a amizade, pra onde vocês saíam, o que vocês gostavam de fazer. E ela sempre ia contando uma história nova do que acontecia. E aí eu voltava na casa dela, eu ficava perguntando e ela contava outra coisa, porque as duas eram muito amigas. Então, assim, saía junto, sabe? Sabia muito segredo uma da outra. Até que um dia, em uma dessas nossas conversas, isso eu já ia inteirar 16 anos, pra vocês verem o tempo que eu fiquei obcecada com essa história. A minha madrinha me contou de um ex-namorado da minha mãe que morava ali na cidade, que, tipo assim, era meio que conhecido, sabe? Que não seria uma pessoa difícil de achar. Mas a minha madrinha, ela não contou no intuito de, ai, vai lá procurar ele. Ele encaixou em uma das histórias que ela me contou. E nessa época eu tava namorando. E esse namorado meu falou assim, você quer ir atrás dele? Se você quiser, eu vou com você. Falei, será? Ele, vamos lá, talvez ele te fale alguma coisa. Falei, então vamos, a gente foi. Bati na porta desse homem, já casado, claro, com família. Falei, então, eu sou Bia, sou filha da Laide. O homem até assustou, sabe? Eu acho que ele pensou assim que eu ia falar que era filha dele, né? E eu queria saber mais dela, porque eu cresci sem a minha mãe. O que meu pai fala é isso, isso e isso. E ele falou assim, ó, eu vou ser bem sincero. A Laide que eu conheci não era nada disso, não. Ou então, ela mudou demais da conta. Porque quando eu namorava com ela, ela era uma menina ajuizada, uma menina que sempre amou muito os pais, sempre amou muito ajudar a família. Uma história assim que não batia nada com a história de que o meu pai e a minha avó sempre tinham me contado. E ele disse, você não tem contato com ninguém? Falei, não sei onde vive. Ele falou assim, ó, eu não sei se te ajuda e eu não sei se esse pessoal ainda vive lá, mas eu sei aonde os seus avós moravam ou moram, né, os pais da sua mãe. Você quer saber? E aquilo, o coração já, porque você imagina assim que você já tá um pouquinho mais perto. Eu disse, claro, né, eu quero saber. E aí ele foi me explicando. Uma cidadezinha, não era na mesma cidade que a gente morava, claro. E aí, como é uma cidadezinha muito pequena, é como se fosse um bairro só, muito pequeno. Até hoje ainda não evoluiu quase nada. Ele explicou pra gente, ele falou assim, ó, vocês chegaram de tal igreja, vocês vão rodear a igreja, na rua que tem, no fundo dela, vocês vão pegar direto. Quando subir lá em cima, vocês vão pegar não sei aonde. E foi explicando, sabe? E nessa época, o meu namorado, ele já pegava o carro do pai dele para poder dirigir um carrinho velho, mas que, tipo, né, ajudou bastante. Ele falou assim, não, eu vou falar com meu pai e eu vou te levar lá. Falei, será? Porque eu tinha 16 anos, ele tinha 17, nem maior de idade ele ia. Apesar que naquela época não tinha tanto esse negócio de blitz, habilitação, sabe? Não, era mais tranquilo isso aí. Os rapazes, eles dirigiam mais novo mesmo. Falei, então vamos. Não vou falar nada pro meu pai e pra minha avó, não. A gente só ajeita e vai. E aí a gente foi. Um trajeto que parece que não passava. Só que assim, eu nem tinha esperança de que eu fosse encontrar a minha mãe nessa cidade. Porque, se você pensar bem, é uma cidade muito perto, para a vida toda a gente não ter se encontrado. A esperança é que eu fosse encontrar alguém da família que fosse me dar uma pista sobre onde ela poderia estar, né? Alguma coisa do tipo.
E aí, quando a gente chegou no lugar que aquele ex da minha mãe tinha passado o endereço, eu bati no portão, chamei, falei assim, aí veio uma moça, né, uma moça assim, nova, falei assim, a dona Benedita mora aqui? Aí ela falou assim, não. Falei assim, não, é porque ela é mãe da minha mãe, me disseram que ela morava aqui, você tem alguma notícia dela, você tem algum paradeiro, sabe na onde que eles moram, se ela tá viva? Ela falou assim, ó, não tem muito tempo que eu moro aqui, eu não conheço quase ninguém aqui, eu não sei te informar. Só que na rua aqui tem a dona Ana, tem a dona Geralda, que mora aqui tem muitos anos. Se a sua avó morou aqui, as duas devem saber, né? Devem conhecer. Aí eu fui na casa delas e a dona Geralda falou que realmente, né? Minha avó morava ali com o meu avô e que eles tinham mudado há um tempo para umas terrinhas que era do pai do meu avô. E que não era muito longe. Tipo assim, era no mesmo município que fala, só que era pra fora um pouquinho, porque era uma chacrinha. Aí ela falou assim, ó, eu acho que eles ainda moram lá. Se for lá, não é muito longe, não. É capaz de você achar alguém lá. E aí ela explicou, né? Falou, você vai pegar a estrada de chão, vai andar. E aí quando você virar, você vai pegar uma ladeira. E a gente seguiu. Já tava ali mesmo, né? Não ia desistir. Pegamos uma estrada de chão que não tinha fim. Era perto, mas era longe, porque a estrada de chão não rende. E aí a gente subiu essa ladeira, né, que essa senhorinha tinha dito. Quando acabou a ladeira, a gente virou à direita. E aí a gente se deparou com a casinha exatamente do jeito que ela tinha dito. Uma casinha bem antiga, daquelas de tijolinho de barro. A porta e a janela de madeira ainda azul, do jeito que ela tinha dito que antigamente era. Cercado só de arame. Porque aquele arame liso, não era arame farpado, não. Porque uma chacrinha, né, não costuma ser murada e tal. Aí eu fui e bati palma. Aí quando eu bato palma, vem a mulher de lá e um menininho pequeno. Aí eu fui e perguntei pra ela pela minha avó, né? Perguntei se essa senhora morava ali. Aí ela falou assim, não, por quê? Aí eu falei, você conhece? Ela falou assim, é minha mãe, ela já faleceu. Quando ela falou, é minha mãe, tipo assim, se fosse pra eu movimentar as minhas mãos, eu não conseguia. Do tanto que parece que formigou, ficou gelada, e os meus pés também, e eu paralisei. E no que ela falou assim, é a minha mãe, aí eu peguei e perguntei, né? Veio aquele choque, eu voltei e falei assim, qual que é seu nome? Aí ela disse, Alaide, por quê? Quando ela falou Alaide, o meu namorado falou assim, é a sua mãe. E no que ele falou, é a sua mãe, ela paralisou. E aí ela já começou a chorar, me abraçava forte e me pedia perdão e falava que me amava, que nunca me esqueceu. E ela chorava tanto que ela começou a passar mal. E aí ela me chamou pra entrar, né? Casada, 3 filhos. Nesse dia o marido dela não tava, não. Se acalmou, foi passar um café pra gente, fez uns bolinhos e a gente foi conversar. A gente ficou conversando coisas da vida, sabe? Ela perguntou coisas de mim, perguntou se ele era o meu namorado, se eu ainda morava no mesmo lugar, se eu estudava, e aí eu perguntei algumas coisinhas dela. E aí no meio dessa conversa eu interrompi, porque eu já não tava aguentando mais de ansiedade, e falei assim, por que você me abandonou? Ela falou assim, então foi isso que te falaram? Falei assim, por que não foi isso que aconteceu, não? Ela falou assim, não. Se você perguntar a qualquer pessoa lá que é mais antigo, vai lembrar o que aconteceu. Só que aí é que tá, eu perguntava e as pessoas não falavam. Eu não sei se é pelo fato da minha avó ser um pouquinho influente, não influente, sei lá, porque a pessoa tem um pouquinho de condição a mais, parece que as pessoas meio que abafam o caso, sabe? Aí o que a minha mãe foi me contar é que meu pai era super agressivo com ela. Ela era bem novinha, meu pai era super agressivo com ela, batia nela, deixava ela trancada. Pelo fato de ter um pouquinho, vivia com mulherada, com putaiada, e ela resolveu largar dele e voltar para a cidadezinha dela, né? Porque ela não aguentava mais, como ela não tinha condição de se manter ali, ela falou para ele que ia separar e ia voltar para casa dos pais dela, né? Porque lá, como diz lá, ela tinha chance de trabalhar, fazer alguma coisa. Foi quando minha mãe disse que meu pai falou assim, você pode até ir,
mas minha filha, você não tira daqui. E nisso, a minha mãe disse que procurou a polícia, porque a minha mãe já tinha um certo medo dele pelo fato dele bater nela, né? E aí, sabe o que a polícia falou pra ela na época? Que ele era pai, que pai tinha direito. Aí, nisso, da delegacia, a minha mãe, com a roupa do corpo, pegou um ônibus e foi embora pra casa da minha avó. Com a roupa do corpo, comigo, sabe? Porque ela viu que não ia ter ajuda da polícia. E aí, como a minha mãe não aparecia de volta comigo, né? Passou o dia, o meu pai imaginou que ela tinha fugido, foi atrás. E aí, quando ele encontrou a gente, minha mãe disse que meu pai quase acabou com ela de tanto bater. E falou pra ela que ia me levar embora e que se ela sonhasse em me pegar de novo, que ele ia, a família toda. Ela, a minha avó, o meu avô, os pais dela. E nisso, o meu pai me levou. E aí, minha mãe disse que, sofrendo demais, sabe? Sofrendo demais, esperou passar uns 4 meses. Minha mãe disse que passou esses meses, né? Ele deve ter esfriado a cabeça. Eu vou lá ver ela, vou ver se ele mudou de ideia. Minha mãe disse que a hora que chegou na porta da casa deles, que bateu no portão, que meu pai viu que era ela, meu pai pegou ela, colocou no carro, sem nem deixar ela me ver, levou ela de volta para casa dos pais dela. Na frente dela, quase acabou de tanto bater na minha avó, mãe dela. E falou, esse foi o último aviso. Se você pisar lá na cidade de volta, da próxima vez que eu voltar aqui, eu vou fazer um limpa. E aí minha mãe disse que por medo, não procurou mais, porque viu que ele realmente tinha coragem. E sabe o que é você ter uma imagem do seu pai e aquela imagem despedaçar? Porque, como eu falei, meu pai era uma pessoa irresponsável, sim. Mas eu não imaginei que ele fosse, né? Isso aí eu nunca imaginei. Aí eu fiquei muito em choque, eu chorei bastante também enquanto a minha mãe contava essas histórias, né? Contava o que de fato tinha acontecido. E no final eu falei assim, eu vou embora, mas eu volto. Você pode me esperar que eu volto. E no caminho pra casa, eu fui falando com meu namorado que eu ia chegar, eu ia contar tudo, falar tudo pro meu pai, ia xingar ele, ia pegar as minhas coisas, ou ia pra casa da minha madrinha, ou ia procurar uma tia, ia pra algum lugar, mas junto com o meu pai eu não ia ficar mais. No que eu chego de volta em casa, eu sou pega de surpresa. Minha avó estava internada, ela tinha tido um infarto e o caso dela não era tão simples, não, era meio grave. Então, como que você conta? Como que eu ia chegar no meu pai e brigar já com a situação daquela? E eu sempre amei muito a minha avó, apesar dela ter sido conivente com essa mentira. Então, eu disse, não, eu vou esperar a minha avó melhorar, né? Ela voltar pra casa, esperar um tempo, e aí eu vou contar e eu vou sair de casa. Só que nisso, 18 dias depois que a minha avó estava internada, que ela já ia receber alta pra voltar pra casa, ela teve um AVC dentro do hospital e entrou em coma. E aí, de um estado um pouco grave que ela estava, a minha avó passou para um estado gravíssimo. E nisso a minha avó ficou mais 30 e tantos dias internada, até que ela veio a falecer. E aí veio o luto meu, do meu pai, dos meus tios, aquela tristeza. E apesar do sentimento que eu tava, eu não tinha clima e eu, sabe, eu não conseguia nem raciocinar também para falar, para colocar em ordem, para voltar lá. Eu precisava que a minha cabeça, sabe, voltasse, entrasse em ordem. Eu não conseguia organizar, era muita coisa na minha cabeça. E nisso se passaram uns 5 meses, mais ou menos. Até que eu resolvo voltar para poder falar com a minha mãe. Para explicar para ela o que tinha acontecido, por que eu tinha sumido. Só que quando eu volto, né, que eu bato na casa dela, não foi a minha mãe que me atendeu. Dessa vez foi o marido dela. E ele já veio super arrogante pra cima de mim, falando assim, o que eu queria ali? Se eu queria a minha própria mãe, porque eu apareci lá, dei esperança pra ela, sumi, e a minha mãe tinha ficado super mal, a minha mãe tava tendo crise atrás de crise, não comia, tudo por minha culpa, porque eu era igual ao meu pai. E eu tentava explicar e esse homem não me deixava explicar. E ele falou assim, ó, eu não quero você aqui na porta de casa. Some daqui. Você só fez mal pra sua mãe. Some daqui.
E aí, né, eu fiquei, sei lá, me sentindo mal de alguma forma, apesar de não ter tido culpa por tudo que aconteceu. Voltei pra casa. Voltei pra casa com muito ódio, porque pela segunda vez eu tinha perdido a minha mãe. Já voltei gritando com o meu pai, contando tudo, falando que eu sabia que ele era que eu não queria ficar na casa dele mais, que eu não queria conviver com uma pessoa feito ele. E aí eu juntei algumas coisinhas minhas e eu ia pra casa da minha madrinha. Só que esse meu namorado me chamou pra ir pra casa dele. E lá eu fui. E apesar da gente não ter ficado juntos, assim, a gente ficou pouco mais de um ano morando junto. Ele foi, assim, até hoje, sabe? Até hoje eu falo que ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Porque também, se não tivesse sido ele, né? Se ele não tivesse ali me ajudado, me apoiando, eu nunca teria desvendado essa história. E eu ia ficar com a versão que meu pai e a minha avó sempre tinham me contado. Então, cerca de um ano e pouco depois que eu tava na casa dele, né? A gente já não tava se dando bem mais. Voltei pra casa do meu pai, sem falar com o meu pai. Fiquei pouco tempo na casa do meu pai. E aí eu prestei vestibular pra outra cidade que é aqui. Passei e vim morar aqui com a cara e a coragem. Eu digo com a cara e a coragem porque eu não tinha ninguém, nenhum conhecido, nenhum familiar. Não tinha serviço, a faculdade que eu vim não era essas que tem lugar pra gente morar, pra gente dormir, não é daquelas que você vai, estuda e volta pra sua casa. E pra não dizer que eu tava tão assim, não tinha dinheiro nem pra comer, sabe o que eu tinha? Eu tinha um cordão e um par de brinco de ouro, que tinha sido presente da minha avó, e aí eu consegui vender, mas assim, eu falei assim, eu vou ter que dormir em qualquer canto, na rodoviária, em qualquer lugar, porque esse pouco dinheiro que eu consegui, eu vou ter que comer. Porque como que eu vou me manter aqui, né? Nisso que eu fiz? Gente, a sacolinha que eu trouxe, com as minhas coisas, foi uma sacolinha assim, ó, com pouca coisa, né? Porque eu não tinha nem onde ficar. Durante a parte da manhã, eu ficava procurando serviço. A parte da tarde, estudando. E a parte da noite, eu consegui ir com o professor da faculdade para eu poder dormir na faculdade. Mas assim, lá não tinha cama, não tinha nada, não. Entendeu? Eu emendava umas cadeiras e eu dormia nas cadeiras. Ou eu dormia no chão, em algum cantinho. Forrava com roupa, forrava com a minha toalha. Sabe? Não tinha um lugarzinho. Não, ali é um quarto, ali é um trenzinho assim pra você dormir. E assim eu fiquei por cerca de 2 semanas. Porque uma colega do meu curso, eu não sei se eu falei, mas eu cursei psicologia, sou psicóloga, olha só. Uma colega do curso, ela foi percebendo a minha situação. E aí eu fui, contei pra ela toda a minha história. Ela, não, você não vai ficar jogada assim na rua, não, você vai pra minha casa. E ela me pegou, gente, e me levou pra casa dela. E a gente não tinha nem muito vínculo, a gente não era amiga, a gente era colega. Então eu falo assim, que apesar de tudo que a gente passa na vida, Deus coloca, assim, anjos na nossa vida pra poder estender a mão, né? Porque também se não fosse essa colega, eu não sei como teria sido, porque o dinheiro que eu tinha, né, do colarzinho, do brinco que eu tinha vendido, não ia dar pra eu comer muito tempo. Eu morei na casa dela até quase acabar o curso. Porque o serviço que eu arrumei não dava para eu pagar aluguel, comer, pagar a condução para ir para a faculdade, que era longe. E na casa dela, eu ia junto com ela. Então eu falava com ela, ó, vai segurando as barras, que eu vou ver o que eu faço. Eu arrumo outra coisa para poder, né, ganhar um dinheirinho a mais. Porque assim, a gente fica com vergonha. Né? Eu fiquei, ali era um acolhimento que ela me deu até eu ajeitar na vida, mas, sabe, tava difícil, não conseguia, então você ficava com vergonha, mas ela era super gente boa. E aí, quando eu tava quase acabando o curso, eu vim morar aqui com o meu marido, né, onde eu moro até hoje, apesar da casa hoje ser outra, diferente daquela, e eu tenho um apego muito grande nessa pessoa, que até hoje é a minha amiga, que também foi muito importante na minha história. Hoje eu tô com 39 anos, tenho 3 filhos, tenho uma netinha. E até 2012, eu não tinha ido ver meu pai, também não tinha tentado procurar a minha mãe. Mas em 2012 eu pensei assim, gente, eu não quero levar isso pra minha vida, não. Eu vou voltar lá, eu vou tentar resolver essa história, né, pra me seguir, pra me virar a página, digamos assim. E aí voltei, meu pai tava casado, eu nem sabia. A mulher dele, uma boa pessoa, por sinal,
Conversei com meu pai me pediu perdão, falou assim que era muito novo, que era sem juízo. E na real, sei lá, gente, mas eu fiz de tudo pra, de verdade, perdoar e falar pra ele, sabe, pra ele também tentar se perdoar, não sei, porque o que ele fez não foi legal e eu tenho certeza que do jeito que me machucou a minha mãe, também machucou ele, nem que seja por peso na consciência, porque isso é uma coisa pra se pesar na consciência. E aí de lá eu resolvi procurar a minha mãe também pra conversar com ela, pra explicar pra ela por que eu não voltei, o que tinha acontecido. Mas quando eu voltei lá eu tive outra surpresa, que foi não encontrar a minha mãe mais. Eu não sei se ela fez isso realmente pra eu não encontrar ela mais, se ela ficou com medo do meu pai, ou se aconteceu alguma coisa com ela, eu não sei. Porque, infelizmente, depois disso tudo, eu não tive notícia mais, não sei, sabe, paradeiro dela. O meu pai, eu tenho pouco contato, mas tenho, porque também ele mora em outra cidade, sabe? Eu não tenho tempo de ir com tanta frequência lá. Agora, a minha mãe, às vezes me vem aquela vontade de ir atrás de novo, porque eu sei que se eu for investigar, com certeza eu vou encontrar, né? Ou que seja uma notícia ou alguma coisa, porque naquela época que não tinha recurso eu consegui, mas eu fico pensando assim, e se ela mudou para não ser encontrada? Então, nesse caso, eu teria que respeitar e não tentar ir atrás, né?